do CENIB 2025. Uhul! Parabeniza quem está ao seu redor aí. Que alegria, olha. Puxa, como foi bom te conhecer, olha, né? Agora escolhe um que você não conhece e diga bem assim: rapaz, que bom te conhecer. Você não tem medo de prova não, olha. Fala aí. Olha. Ah. Pegue as suas anotações, pegue a sua apostila, abra a sua Bíblia. Você que nos acompanha pela internet também. E vamos começar a nossa revisão. Quem quer tirar 10 na prova? Cadê 10? Aí, beleza. Então, nem pisca, tá ok? Lá vai. Bem, aprendemos que ter êxito na vida, ter sucesso na vida. Quantos aqui querem ser bem-sucedidos na sua vida? Eu quero. Diga, eu quero, Senhor, né? Isso. Isso não acontece por acaso. Isso não vai acontecer num estalar de dedos. Isso é um processo que vai acontecer na nossa vida quando você decide, atenção, obedecer o que Deus manda. Em certo aconselhamento, Jean, chegou o casal no aconselhamento e a decisão era separar. Eu digo, é muito bonito. Vocês dois decidiram, não dá mais, tem que separar. Aí a primeira pergunta que eu faço, vocês têm salvação? São vocês que mandam ou é Jesus que manda na sua vida? Porque o princípio de tudo é salvação. É ter Jesus como Senhor e Salvador. Senhor significa dizer que é Ele que manda. Aí eu viro, Júlio, no aconselhamento e pergunto, vocês já perguntaram dele? Porque eu vou dizer para vocês o que ele está me dizendo. Está olhando para mim? 3 filhos pequenos. Escadinha, um de 3, o outro de 5 e o outro de 11. E eu digo bem assim, Deus já me deu a resposta. Tiago, já deu a resposta. Nesse momento a resposta de Deus é não. E só tem 3 motivos que a Bíblia diz para você separar. Só tem 3. Não adianta querer encontrar outro. E pelo que vocês estão me falando, é nenhum dos 3. Então eu fecho o manual e digo para vocês, acabou o aconselhamento. Vão para casa, deixa eu olhar para vocês. Se entendam. E leve esses filhos para o céu. O cara não é safado. Ela disse que não sabe me dizer de nenhuma vez que ele tinha traído. Que é o que Deus mais odeia. Não há risco de vida ou morte. Eu não notei no aconselhamento. E o cara é trabalhador. Porque quando o homem não é trabalhador, o cara é preguiçoso, não passou de Gênesis 3. Então não dá para separar. Então deixa eu lhe falar. A nossa aula acaba hoje. Mas mais do que prova, cai na prova isso que eu estou falando. De obedecer o que Deus manda. Sucesso não vai acontecer na nossa vida por acaso. Você vai ter que decidir. Quem meditou essa semana em autoridades? Autoridades. É difícil meditar sobre autoridade. Mas essa foi a nossa meditação. Foi legal a meditação? Foi ou não foi? Foi. E eu aprendi que eu tenho que ser submisso às minhas autoridades. Que eu tenho que orar pelas minhas autoridades. Que eu tenho que ser o split no pescoço dos meus líderes. Porque essa é a vontade de Deus. Então volta. Então,
O que é que a gente precisa fazer? Quem é que quer ter sucesso na sua vida? Levanta a mão, diga, eu quero. Diga, eu quero. Mas diga, baixou a mão, não quer mais sucesso, já cansou? Eu vou ficar até 10 horas fazendo isso aqui hoje. Tudo bem? Quantos querem sucesso? Diga, eu quero. Mas diga bem assim, mas eu preciso obedecer o que Deus manda. Vira a página aí. Entendeu, né? A palavra de Deus. Beleza? Deuteronômio 5:29, Deus diz bem assim: quem dera que eles tivessem sempre no coração esta disposição de me temer e de me obedecer, de obedecer os meus mandamentos. É difícil eu voltar para ler o versículo, tenho que olhar para vocês. Ele diz bem assim: não só eles seriam abençoados, como também, aí eu faço uma pausa agora na minha versão. Quantos aqui tem crianças até 11 anos de idade? Deixa a mão só assim, ó. Crianças até 11 anos de idade. E pensou que você não vai baixar a sua mão. Ele diz bem assim: quem dera que eles me obedecessem e me temessem, porque eu vou abençoar até a sua próxima geração futura. Para você que está com a mãozinha aqui, Deus diz que quer abençoar a vida das suas crianças. Quantos querem isso para a sua vida? Eu quero. Então vale a pena os meus olhos ser para a Soraya, o sexo para a Soraya, e a Soraya ser a mulher da minha vida. Isso é muito importante porque isso abençoa a Rebeca. É essa visão que a gente tem que ter, mais do que prova. Volta. Degrau número 2 da revisão. Na medida em que eu reajo àquilo que Deus fala, pergunto, Deus fala ou não fala? Não, fala ou não fala? Quantos aqui essa semana ele falou com você em alguma coisa? Cadê? Fala. Desliga essa televisão. Muda a porcaria desse número. Sai desse trabalho. Um dia ele me falou, muda essas amizades. Sai daí. Então, quando eu reajo àquilo que Deus manda, as pessoas que estão ao meu redor, e eu vou dizer para vocês, a pessoa que mais me conhece é Soraya. Você não me conhece, Deus me conhece depois, a esposa. Quantas esposas aqui, agora é a sua vez, hein? Ei, me ajuda aí. Quantas esposas aqui você conhece o seu marido? Levanta a mão aí. Conhece, deixa a mão levantada, você que é mulher casada e conhece seu marido. Sabe qual a orientação do pastor Davi para a Soraya? Se ela não puder me falar alguma coisa, eu não sou pastor. Você sabia que Soraya, essa aula que está sendo gravada, ela assiste? Sabe qual a orientação do pastor Davi? Para ela anotar coisas que ela gostou e o que ela não gostou. Aí eu chego em casa, pode baixar a mão, na segunda, depois do trabalho, eu digo, oi amor, tudo bem? Ela, tá tudo bem, pode tomar banho, depois tu volta aqui. Ela me diz tudo que ela gostou, e o que ela está com medo, fala aí. Isso aqui tem que melhorar, isso aí eu já te... Sim senhora mesmo. Né? A Soraya quer meu mal? A sua esposa quer o seu mal? Não. Quantas mulheres aqui querem o bem do seu marido? Cadê? Levanta a mão, você quer que você é casado e ele está aí do seu lado. Quantas... Dá um adeus para mim assim, você quer o melhor do seu marido, né? Com a mão levantada, vira para ele e diz assim, amor, eu te amo. Fala aí, eu te amo, né? Isso. Aí agora volta para ele, de mão levantada, de mim assim, aguenta lixa, maninho. Aí, olha aí. Então voltando. Na medida que você reage a Deus, atenção, as pessoas que estão ao seu redor e as circunstâncias da vida, desemprego, bateu o carro, está doente, coisas que vão acontecendo, do mesmo jeito, doutor Alberto, que Jesus reagiu, Paulo diz em Romanos capítulo 8, que nós vamos nos tornando mais semelhantes a quem? Eu queria ouvir, Jesus. Repita comigo bem assim, nessa última aula,
Está com medo, é? Vamos lá, nessa última aula. Senhor Jesus, me ajuda a entrar na tua forma. Só de ladinho assim, fala para alguém do seu lado, é difícil. Bem, a primeira qualidade do caráter de Cristo, o pobre de espírito, que é a humildade no livro de um com Deus. Pobreza de espírito é aquele que se submeteu, decidiu submeter a sua vida a Deus, às autoridades que Ele tem colocado na nossa vida. E você está olhando para mim e você tem tentado tirar essa porcaria, esse lixo do orgulho. Onde a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Nós temos isso aí como as 3 características do pobre de espírito. Falamos também sobre a palavra exousia, que é lá de Romanos capítulo 13, então está no grego. Exousia significa dizer, ela era usada tanto para os governantes em geral, quanto para aqueles que possuíam atributo de autoridade sobre alguém. Exousia significa isso. Também falamos sobre a segunda qualidade do caráter de Cristo, a contrição. Contrição é aquele momento, o choro, atenção, é o choro espiritual, é o luto espiritual, é naquela hora, a contrição, em que a sua carne quer alguma coisa, mas você fica triste, e você diz, eu não quero isso para mim, ei, eu não quero isso para o meu casamento, eu não quero isso para os meus filhos. Aí um exemplo que eu gosto de usar, é em Gênesis 39:9, escuta essa, repetindo, a gente já viu, vou repetir. Lá em Gênesis 39 diz que a esposa de Potifar, a ponte safada, todo dia ia lá com José. Ela ia com a roupa linda e maravilhosa, ela ia toda cheirosa. E ela tentava ali José. E José vira e diz bem assim, olhando nos seus olhos: ô ponte safada, minha versão, ponte safada, que eu lembre, Ele me deu autoridade sobre tudo. Mas eu não lembro de Ele ter me dado autoridade, de eu pelo menos sequer falar com a senhora. Aí a parte agora que eu mais gosto, ponto seguido. Como posso eu desagradar Potifar? É isso que está escrito? Não. Fala comigo com toda energia. O que é que está escrito na palavra de Deus? Gênesis 39. Como posso eu, vai, desagradar quem aponta, vai, meu Deus. Entendeu? Por mais que a sua carne, homem casado, queira aquela quenga, e você fica de lero-lero durante a semana com aquela menininha lá, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você ame a sua esposa. Está olhando para mim? Um dos momentos fantásticos para mim é quando eu abro a porta do quarto e eu vejo Soraya na cama e a minha esposa em paz. Cadê o celular? Em paz. Ore por mim. Eu não admito a sua esposa e filhos terem que olhar essa porcaria. Esse troço aqui tem perturbado a vida de famílias. Toma antes que eu quebre. Tá aqui. Volta. O que é melhor? É você chorar antes de pecar ou depois de pecar? Nós vimos isso. Isso está em prova. Antes de pecar. Aí o que você faz? Nessa contrição, nesse choro antecipado. Você faz jejum. Eu já fiz isso. Mais novo, hoje eu tenho 55, eu mais novo eu já fiz isso. Eu casei com 23. Está olhando para mim? Você conhece a sua carne. E eu fui conversar com o pastor Davi. Ele, Clício, ora, de forma específica, medita. Jejum, fala de jejum. Tira um pouco do alimento material, bota o espiritual. E vai meditar sobre maus pensamentos. Vai meditar sobre masturbação. Vai meditar sobre óleos, vai meditar sobre pensamentos. Eu estou dando ideia aqui para você. Vai meditar sobre mentira. Essa semana no aconselhamento eu virei para o homem e disse, você precisa meditar sobre prioridade.
Sua vida está totalmente errada sobre prioridade. Medite sobre jejum, eu estou falando. Então você jejua, você pensa nas consequências do pecado, coisa que Davi não pensou. Davi decidiu fazer sexo, engravidar a esposa do comandante dele. Está olhando para mim? Se você pegar a Bíblia, várias vezes, ele se humilha diante de Deus. Mas sabe depois de quando? Depois que Deus colocou o dedo na cara dele. E eu pergunto a você, Deus perdoa ou não perdoa o pecado? Rápido. Mas as consequências do pecado ficam. E eu sei lhe dizer 10 consequências desgraçadas na vida de Davi. E a gente veio hoje para a aula, a gente não quer isso para a nossa vida. Fala para alguém perto de você, chore antecipadamente. Aí, ó. Então, primeiro, fazer jejum. Segundo, pensar nas consequências do pecado. Terceiro, clame a Deus. O quanto eu clamei a Deus, Júlio, para mudar de emprego. Eu só tinha aquele emprego do cursinho. O quanto que eu clamei a Deus, Senhor, abre uma porta. Abre uma porta, Senhor, abre uma porta. O GA começou a orar, abre uma porta. Senhor, e eu clamava a Deus. E um dia ele abriu a porta, deixei os 16, fui ganhar 800 no colégio militar. Mas eu clamei a Deus por isso. E Deus honra, honra ou não honra? Até hoje, eu não conheço o lado de Clício, Soraya e Rebeca, andando nu por aí mendigando pão. Amém? Ele sempre cuida. Então volta. Fazer jejum, pensar nas consequências, clamar a Deus. Tudo isso nos ajuda a desenvolver choro espiritual antecipado. Quem está com medo da prova? Oxe, tá fácil. Próxima qualidade é mansidão. Bem-aventurados mansos, pois eles receberão a terra por herança. Quem aqui tem um marido manso? Ninguém. Uma esposa mansa? Também ninguém. Em misericórdia. O que é mansidão, Renan? Mansidão é entrega, é confiar a Deus os nossos direitos. Mansidão é confiar a Deus os nossos direitos. Mansidão é confiar a Deus os nossos direitos. Mansidão é confiar a Deus. Mansidão é confiar. Mansidão é confiar a Deus. Se tu errar, hein? Mansidão é que nem o salmista vai falar. Salmo 40, verso 1. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ontem eu estava no ministério. E a gente está responsável pelo personagem de Jesus. E é o personagem mais difícil de fazer. É o mais complexo, não tem jeito. Porque, além de você ter um perfil, e assim, todo ano, todo mundo tenta, muita gente tenta, mas é difícil. Por quê? O que é mais difícil em fazer o personagem Jesus? Mansidão. Vou explicar. Enquanto Jesus está pegando chicotada, está carregando uma cruz, está sendo cuspido, está sendo xingado, o rosto que o personagem tem que fazer não é de raiva, não é de ira, não é de sofrimento. É um rosto de mansidão. É um rosto de compaixão. Perdoa, porque eles não sabem. É difícil ser manso, mas Deus quer que a gente seja manso. Olha só, eu tenho aqui 5 decisões para você revisar da pessoa que quer ser manso. Primeiro, não se preocupar com os outros. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão. Como a relva verde logo murcharão. Às vezes eu olho para uns caras assim, cara. O cara faz um monte de coisa errada. E a vida do cara dá tudo certo. Tem gente assim? Tem, rapaz. Mas a Bíblia fala que no fim, meu irmão, o destino deles é só um. Então, se você quer ser manso, não se preocupe. Não se preocupe, tá? Segunda coisa, confiar em Deus.
Salmo 37, 3. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. 3. Entregar o seu caminho ao Senhor. 4. Esperar em Deus a solução. E 5. Receber o prêmio. Isso aqui é Jesus, gente. Quando Judas vai lá beijar no rosto de Jesus, Jesus poderia ter mandado uma legião de anjos acabar com aquilo ali, sim ou não? Por que ele não fez? Porque ele entregou o caminho dele a Deus. Mesmo ele sofrendo, mesmo ele chorando, mesmo ele sabendo que estava indo para a morte, ele confiou no Senhor. Que o plano de Deus era maior. Para ser manso, mesmo nesse problema que você está passando, meu irmão, mesmo nessa dificuldade que você acha que não tem solução, seja uma pessoa mansa, pegue esse problema e entregue para o Senhor. Ele vai cuidar. A gente tem que ter uma coisa muito clara na nossa cabeça. A nossa caminhada não vai ser difícil, meu irmão. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas nós temos um prêmio garantido. Nós vamos receber esse prêmio. Salmo 37, 10. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que os procurem, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança. Essa é a minha esperança, meu irmão. Essa deve ser a sua esperança hoje. Nós vamos receber um prêmio. Amém? Amém. Próxima qualidade. Cadê? Onde é que tu tá? Aqui, ó. Fome e sede de justiça. Profundo desejo de viver de acordo com os princípios de Deus. Profundo desejo de viver de acordo com os princípios de... Profundo desejo de Deus. Profundo desejo... Vai? Tá com medo? Profundo desejo de viver de... Isso. Não é um desejo raso. Vão te chamar de leso? Vão. Vão te chamar de fanático? Vão. Maninho, por que tu não rouba? Tu não tira só um pouquinho do teu salário? Por que tu não puxa só um pouquinho? Ninguém vai ver. Mas você tem um profundo desejo de agradar ao Senhor. Isso é fome, isso é sede de justiça. Dentro da fome e sede de justiça, você estudou durante as aulas as 3 faces. Primeira, fome e sede de Deus, de ter um relacionamento com Deus. Isso tem que ter tempo. Para ter um relacionamento com Deus, tem que ter... Quem aqui tem um tempo para meditar? Quem aqui medita de manhãzinha assim, só ouvindo os passarinhos? Sou eu gosto. Poxa, tem que ter tempo. Quanto mais você busca a Deus, mais você conhece. Sexta-feira agora eu estava... Meu dia do namoro. Quem tem o dia do namoro? Casado que tem o dia do namoro. Cadê? Oxe. Só o Johnny? Ali o pessoal. O que é o dia do namoro? Eu vou apresentar para você, miserável. É um momento que você tem com a sua gatinha. O meu é sexta-feira. Entendeu? Sexta-feira a gente está no meio do mês, a gente já não tem dinheiro para ir no sushi. Tá? Quem gosta de sushi? Dinheiro. Aí a gente está nessa época do mês, a gente foi para um lanchinho lá perto de casa. Aí conversa vai, papo vem e tal. Aí eu cheguei, poxa amor, eu lembro no início que a gente vinha para esse lanche. Aí tu pediu uma salada. Aí foi crescendo o relacionamento, aí ela começou a pedir um x-salada. Aí ontem estava comendo x-tudo comigo, olha. É isso, relacionamento. Com Deus é do mesmo jeito. Fome e sede de Deus. 2, fome e sede de fazer a vontade de Deus. Quem aqui já está com o Ministério do Sonho de Natal? A animação foi... Sonho de Natal! É isso aí, Sonho de Natal. É uma maravilha, lá no Ministério dos Jovens, lá, no ano é 90 pessoas. No ano, né? No ano é 90. Aí é problema de jovem. Aí no final do ano vai para 350.
Olha que legal. Tem problema agora de jovem, de teen, de kids. Tem de tudo. Mas é legal servir ao Senhor, fazer a vontade dEle, tá? E por último, fome e sede de ver o mundo regido pela lei de Deus. 1 Pedro 2,12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles o acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então, se cair numa prova, se algum dia você for fazer uma prova, as 3 faces da fome, sede e justiça é fome e sede de, depois fome e sede de, e depois fome e sede de, fica a dica. Continuando a nossa revisão, nós vamos ver agora sobre misericórdia. Misericórdia, né? Já ouvi por ali. Misericórdia, gente, é aquele amor sincero. É aquele amor profundo. É amor em ação. Foi como nós vimos nas aulas anteriores. No outro horário eu brinquei, falei com o pessoal aqui, falei, a gente se prepara, a gente ensaia durante a semana, vem para cá no sábado, ensaia. Aí, aqui no domingo é um encontro divino. É Deus que prepara. A gente estava conversando aqui com um casal mais cedo, no primeiro horário, e a gente falou exatamente sobre isso. GA. Quem tem um GA aí? Quem tem um GA? Cátia Abrão, cadê a Cátia Abrão? Lembrei. Cátia Abrão, cadê? Vocês têm um GA? É legal, GA é legal? É maravilhoso, né? Por que eu estou falando isso? É num GA que a gente vê o amor em ação, na prática, fazendo, resolvendo, se colocando no lugar do outro. A gente falou sobre a história do bom samaritano, quando a gente falou de misericórdia. Falamos ali sobre não fazer acepção de pessoas. Lembra, era um judeu e era um samaritano, eles não se gostavam, aqueles povos ali. Mas o samaritano ajudou o judeu a melhorar. A gente falou também, além de não fazer acepção de pessoas, de usar do que é seu pelo outro, se colocar no lugar do outro. O samaritano, lembra, ele estava indo com azeite e o que mais mesmo? Azeite e vinho. Passou lá o azeite nas feridas, o vinho para esterilizar. Ele usou do que era dele na viagem dele para ajudar o judeu. Ele não fez acepção de pessoas. Ele se colocou no lugar dele. Usou do que era dele para ajudar o judeu. Ele desceu ao nível de como o judeu estava. É isso que é se colocar no lugar. Tirar os seus próprios quereres, seus próprios desejos e dizer assim, eu vou ajudar. Com o que eu tenho, da forma que essa pessoa está precisando, eu vou ajudar. Isso é amor em ação, gente. É na prática. Misericórdia também é não perder a oportunidade de ajudar. Nessa matéria de 8 qualidades, primeira ou segunda aula, a gente saiu daqui, 12:50. Fui pro carro, você sai daqui, nesse horário você quer o quê? Ir para casa almoçar, né? Rápido. Daqui a pouco tem que voltar. E aí eu entro no carro, ligo o carro, tô saindo. Eu olho pro lado. Tem uma pessoa do secretariado, olha. Ele liga o carro não sai. Quando vê, era o pneu furado. Ele foi Deus olhando nos meus olhos assim, ó. Ele falando, tu vai perder a oportunidade de ajudar? Desci do carro, bora, mano. Amor, vou demorar um pouquinho para chegar, tá? Trocando o pneu e conversando. Quando eu vi era 1h15, falei, ei, mano, bora, agiliza. Mas a gente não perde a oportunidade, gente, de ajudar. Isso é misericórdia, é agir. Ainda nesse ponto, o misericordioso, ele toma para si a responsabilidade. E aí foi Deus falando comigo. Não foi falando com meu irmão, com a pessoa, o outro lado, o outro carro do lado, não. Era comigo que Deus estava falando.
Era eu que tinha que resolver. Então a gente não delega para outra pessoa, não terceiriza. É você que Deus está falando. Para ter amor em ação, para ajudar o seu irmão. É no GA que a gente vê isso. Onde a gente compartilha as nossas alegrias e também nossas dificuldades. Como é que os outros vão saber a sua dificuldade? Se você não tem um GA, é ali que a gente vê o amor palpável de Deus. Que a gente consegue pegar, que a gente consegue ver. O GA é importante. Isso é misericórdia. Não fazer acepção, tomar para si a responsabilidade, usar do que é seu para ajudar o outro, se colocar no lugar do outro, dar mais importância ao outro. Vimos outra qualidade também, que é pureza de coração. O puro de coração, gente, ele simplesmente tem uma consciência limpa. Nós falamos aqui que o puro de coração é uma pessoa que ninguém pode chegar nessa sala ou em qualquer lugar que ele encontrar e apontar o dedo para você e falar assim, olha, isso, isso, isso. Ou então dizer assim, esse aqui que é o cristão que está me dando um convite do som de Natal, que semana passada fez isso, fez aquilo. É você ter a convicção de que ninguém vai lhe apontar o dedo para falar isso. É uma consciência limpa. É uma consciência que liberou perdão. Pureza de coração também é perdão, está conectado. A gente precisa se limpar com as outras pessoas. Viver em paz. Eu lembro que quando eu aprendi pureza de coração, lá no Com Deus, a pessoa que me ensinou, disse assim, eu fiz uma lista das pessoas que eu machuquei, eu brinquei de uma forma errada, e ela foi se limpar com essa lista. Eu fiz a minha lista. Ainda faltam os 2 que eu não encontrei. Aí vocês ouviram as nossas histórias aqui de colégio militar. Professor Clício sabe como nós éramos. A gente conversa aqui. E a gente precisou se limpar com essas pessoas. Em uma das nossas reuniões de terça-feira, a gente brincou sobre isso. E um amigo falou, e aí, tu já se limpou com o Clício? Tu já pediu perdão do Clício? Que na aula de matemática dele tu não prestava atenção? Perdão, Clício. Me limpei. Isso é pureza de coração. É você se limpar com as outras pessoas e ninguém apontar o dedo na sua cara. Agora, por que a gente precisa de pureza de coração, gente? Por quê? Nós falamos sobre isso também. Romanos 3 fala que a gente já nasceu com o coração sujo. A gente já nasce separado de Deus. A gente já nasce com essa tendência ao mal. E quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, Efésios 1:13, lembra? Nosso espírito é o quê mesmo, hein? É o quê que o nosso espírito é? Selado pelo Espírito de Deus. Não sai mais, ele está aí. E a partir desse momento, começa ali o seu processo de santificação. Mas a gente usou um exemplo prático, o óculos. Ainda tem umas sujeirinhas, né? A gente limpa no início do dia, mas a gente vai trabalhando, indo para a rua, e vai começando a ter sujeira. E quando a gente coloca o óculos de novo, quando a gente dá conta, aquela sujeira já está grande, já começa a atrapalhar a nossa visão. E é isso que acontece se a gente não limpar o pecado logo, se a gente não resolver logo. Essas pequenas sujeiras vão acumulando, acumulando. A gente falou algo aqui sobre cauterização também, que você vai ficando, não vai sentindo mais. Uma sujeirinha ali, vai acumulando outra aqui, mais uma, e quando vê, está fazendo coisas que desagradam a Deus. E já não sente mais. A sujeira atrapalha. O pecado, que é essa sujeira, nos emburrece. A gente fica sem enxergar o pecado ali. E isso vai atrapalhando a nossa pureza de coração. É por isso que precisamos de pureza de coração, para limpar logo o pecado da nossa vida. Essa mudança, gente, de pureza de coração, ela vem de dentro para fora. Repita comigo aí. Essa mudança
vem de dentro para fora. Exatamente. Como a gente sabe se o nosso coração está limpo? Como a gente sabe se temos essa pureza de coração? Como melhorar? Primeiro, a gente fala sobre consciência. É pela consciência. E nada mais claro de que Hebreus 10, 22. Hebreus 10, 22 fala que a gente precisa se aproximar de Deus para que essa consciência nossa seja limpa, purificada. Falamos também de como fazer isso através da palavra. Lembra, a gente falou sobre um raio-x, que é quando a gente coloca a nossa vida por essa palavra aqui, o que sai é o que a gente precisa melhorar. O que Deus fala com a gente são as coisas que a gente precisa resolver. Esse é o raio-x da palavra. Você coloca a sua vida nesse espelho, o que volta para você é o que a gente tem que resolver. Agora, quando nem a consciência e nem a palavra consegue fazer você mudar, vem a disciplina de Deus, a mão de Deus, para deixar ainda mais claro do que a gente precisa resolver na nossa vida. Mas não espere pela disciplina de Deus. É pesada, dói. Porque assim como um pai quer ajudar seu filho, ama seu filho, Deus também quer nos ajudar a resolver de uma forma mais rápida, mais clara. E que se a gente não entendeu com outras conversas, com outros raios-x, a gente vai entender pela disciplina dele, porque ele nos ama e ele vai nos mostrar. É como Provérbios 3:11 diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Pobreza de espírito, contrição, mansidão, fome e sede de justiça, misericórdia, pureza de coração e agora, pacificação. O que é um pacificador? Cadê os casados? Cadê o Ru? Quem aí? Eu tô olhando para você, hein? Quem aí, dos dois, é o primeiro a pedir desculpa? Levanta a mão. Olha só. Sabia, a maioria é a gente que pede. Toda vez é isso, né? O primeiro horário foi do mesmo jeito. Mas deixa ele falar uma coisa, homem que pede desculpa. O homem que está errado e reconhece seus erros é o homem sábio. O homem que está certo e mesmo assim reconhece seus erros é o homem casado. Não, brincadeira, não tem nada a ver não. O que é pacificação? Promover a paz, ajudar a unir partidos de discórdia. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz. Por que o homem precisa de paz? O que vocês acham? O mundo aí fora está tudo bem? Sim ou não? Tá não, né? O homem... É por isso que a gente está achando que esse sonho de Natal vai ser algo inédito. Porque quanto mais o tempo passa, mais o homem está desesperadamente atrás de Jesus. Porque esse mundo está doido, gente. É guerra, é terremoto, é homem com homem, mulher com mulher. Meu irmão, está tudo doido, é menina achando que é menino. Então Jesus está para voltar. Talvez esse seja o último sonho de Natal. O mundo precisa de Jesus. Porque sem paz, a humanidade sem Deus está morta. Além de se separar de Deus, o homem se separa do seu próximo, do seu semelhante. Não tem jeito. Uma vez que você quebra o relacionamento horizontal, o vertical também quebra. Se você não trata bem o Criador, quanto mais a criatura. Então, isso aqui é muito claro, a gente entender. Entenda também, a desunião traz intranquilidade, medo e morte à humanidade. Desunião traz intranquilidade, medo
e morte à humanidade. A desunião traz intranquilidade, medo e morte à humanidade. Questão número 15, tá? Bora parar de falar de desunião. Como é que a gente promove a união? Como é que vocês acham que promove a união? Confessando o pecado para o irmão, promove? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Parando de falar mal da liderança, promove a união? O que vocês acham? Perdoando o irmão. Amando o irmão. Amando também? Então eu vou amar. Quem queria assim uma ficha assim de um cafezinho agora? Fala a verdade. Só se tu gosta de café. Eu gostei. Tu é de onde? Tu é do Ceará, é? Não? Olha, agora tu virou, né? Do nada tu virou. Não, nessa aqui não, é essa. Quem aqui queria um din-din gourmet agora nesse calor? Puxa vida. Eu vou pra ali, eu vou que nem o Clício, olha. Vou me embora, olha. Quem quer? Quem quer? Aqui pra senhora. Puxa vida. Quem quer um salgado? Vão comprar. Vocês querem me falir, é? Eu, hein? Isso promove a união. Desculpa aí, tá, professor? Desculpa, Cris. Evangelismo! Vambora! Evangelismo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Dentro de evangelismo, a gente tem 3 palavras-chave que é importante para você. Primeiro, perseguidos, que é o ativo na propagação, né? É o cara que vai sofrer ali alguma perseguição, alguma perseguição, tá? Segunda, causa, que é o alvo, que é o objetivo. Quem foi pro Gigantes da Floresta ontem? Olha aí. Qual é o objetivo de ter ido para lá? Vai, me ajuda. Aparecer. Não? Desfilar. Não? O que era então? Evangelizar. Evangelismo, mano. A gente está lá, a gente chegou lá. E longe. Negócio. Qual é o bairro lá? Hã? Mutirão? Eu sei. Tem alguém que mora no Mutirão aí? Não é muito longe não, é brincadeira, amiga. Aí ficamos esperando lá 1 hora para andar 10 minutos. Mas valeu. Valeu a pena, entendeu? Convidamos e tudo mais. Última palavra-chave, justiça. Lembra da moeda que o Clício falou? Não é aquela que eu engoli, não. É a moeda que um lado, a justiça é viver corretamente, e o outro lado, a nossa justiça, quem é? Vai. É Jesus. Vimos também as lições de Samaria. Tá? A gente viu, vocês lembram da história lá dos leprosos? Lembro não? Lembro? Lembra ou não lembro? Lembra, é de ti. Os leprosos lá, que estavam lá, leproso, tudo leproso. Aí o leproso falou para o leproso, que o leproso falou, e o leproso foi para lá. Mas Deus usou o leproso. Um homem imperfeito, que nem eu e você. Deus, ele não está atrás do cara, até porque ninguém aqui é o cara. Tem, meu irmão, ninguém aqui é o cara. Esse púlpito aqui é só para a gente dar aula. Para mais nada. Eu e você temos falhas, limitações, mas pela misericórdia do Senhor, Ele usa eu e você. Tu já pensou? Que Ele não precisa, gente. Não precisa. Então é um privilégio fazer parte disso aqui. É um privilégio. Nessa lição dos leprosos, a gente viu isso. Que eles tinham dificuldade. Só pelo fato de ser leproso, limitado, ninguém queria falar com os caras. Mesmo assim, eles falaram, quer saber, bora lá. Chegaram lá, comeram aquela maçã, banana, falaram assim, bora lá falar pro povo. Mas, mano, eles tratam a gente mal. Por que a gente vai falar para eles? Bora lá falar. Às vezes tem uma pessoa que você conhece que trata mal você. Não sei se é teu chefe, teu parente, teu vizinho, mas mesmo assim, essa pessoa um dia pode ser alcançada por Cristo. Amém? Amém, eu fui assim. Essas são as lições que a gente tira. E por último, precisamos compartilhar o tesouro da salvação. Já convidaram alguém? Quem já convidou um parente para o sonho de Natal? Olha aí, é isso, precisamos compartilhar. E finalizando, nunca esqueça disso aqui.
Pobreza de espírito está ligado à autoridade. Pobreza de espírito, autoridade. Pobreza de espírito, autoridade. Mansidão, a paciência. Vai, mansidão, a paciência. Misericórdia, a generosidade. Misericórdia, perfeito. E por último, pacificador, a união. Pacificador, vai dar certo. Vamos lá. Agora pegue uma folha de papel. Vamos lá. Fecha o seu material, fecha a apostila, fecha a Bíblia, fecha tudo. Nessa folha de caderno, coloque o seu nome legível. Verifique se a pessoa do seu lado não precisa de ajuda na folha aí. Aí você dá uma folha para ela. Não pode ter consulta, é só você e Deus. Se a gatinha estiver aí do lado, dá o último beijinho, ó, daqui a pouco a gente se encontra, né? Coloque o seu nome legível, por gentileza. Quem vai corrigir a sua prova é o secretariado, então nós temos que amar o Ministério de Secretariado, tá bom? Coloque o nome legível, coloque a sua matrícula, por gentileza. De forma legível, a sua matrícula. E coloque o seu CENIB. Porque você pode estar aqui e você ser do primeiro ou do terceiro. Tá? Coloque o seu CENIB. Então, nome, matrícula e CENIB. Alguém com dúvida, número do CENIB? Alguém com dúvida? A prova possui 30 questões, ok? Então você pode agora, é a minha sugestão, enumerar de 1 a 10. Aí depois você vai enumerando. Tá bom? Então, só para você ter ideia, 30 questões. Não tem nada para copiar. Se você for escrever alguma coisa pequenininha, tá ok? Só uma frase, qualquer coisa. A prova é bem direta. Desejo uma boa prova para quem está ao seu redor aí, né? Boa prova você que nos acompanha pela internet. Mas eu preciso ter certeza que a sua Bíblia está fechada, que a sua apostila está fechada. É entre você e Deus, tá? Não pode consultar nada. Esqueça a pessoa do seu lado. Seja exemplo, as pessoas estão olhando para você, né? Questão número 1, vamos lá. Atenção. Pode colocar a projeção. Questão número 1. Preencha a lacuna dada abaixo. Ter êxito na vida é o resultado direto aos princípios de vida apresentados na Bíblia. Só é uma palavra. Responda aí na sua folha qual é essa palavra. Eu só quero a palavra. Tem uma palavra. Em silêncio, não fale com, não atrapalha ninguém. E agora eu vou perguntar, quem terminou? Posso perguntar? Qual é a palavra? Coloca aí pra gente. Isso, ó. Ter êxito na vida é o resultado direto da obediência aos princípios de vida apresentados na Bíblia. Se você acertou, coloca certo como professor. Se errou, deixa errado. Tá? Nós já vamos corrigindo direto. Questão número 2. Vamos lá. O que é contrição? Letra A. É chorar com facilidade. Letra B, é sentir-se mal quando o mal estiver presente. Letra C, é ficar triste quando é flagrado no erro. Letra D, ficar mal por causa das consequências do pecado. Só tem uma letra correta. É com você.
Quem terminou, levanta a mão. Ok? Qual é a letra correta, na sua opinião? Coloca aí pra gente. Isso, letra B. É sentir-se mal quando o mal estiver presente. Entendeu? Quem aqui no trabalho você vê a rodinha do café? Quem tem no trabalho? Eu tenho a rodinha do café lá. Fica bem aqui. Todo dia está lá a rodinha do café. Entendeu? Então eu vou lá, dependendo do que eu vejo, dependendo do que eu vejo, mas tem hora que eu só vou para pegar o café, saio, em oração, e sento aqui na minha mesa, porque a depravação, o cão está solto lá. E 1 João fala que a luz não se mistura com o quê? Com as trevas. Essa é a nossa convicção. Talvez você para o mundo esteja olhando para um leso, um babaca. Mas vale a pena. Vale a pena. Volta. Tudo bem? Questão número 3, vai. O que é mansidão? Letra A, ser tímido. B, não ter personalidade forte. C, confiar a Deus nossos direitos. E D, ser calmo e passivo. Só tem uma letra correta. Coloque aí na sua prova, só você e Deus. Quem terminou? Qual é a letra correta? Coloca pra gente, projeção. Confiar a Deus os nossos direitos. No aconselhamento, o cara foi embora, largou a família. Aí a esposa veio sozinha para o aconselhamento. E a dúvida dela, doutor Alberto, era se colocava na justiça ou não. Aí eu ouvi com calma. Aí eu falei, eu não colocaria não. Isso é entre ele e Deus. Mas a senhora pode procurar a justiça, porque todos são de menores. Mas se até hoje foi só a senhora trabalhando, até hoje foi só a senhora suprindo as necessidades, até hoje a senhora acha que colocando na justiça ele vai dar quanto? R$10? Vai lhe dar trabalho isso. Entendeu? Então ele não tem noção da dívida dele com Deus. Meu conselho, nesse caso, Renan, nesse caso, viva a sua vida com Deus. É líder de GA nas mulheres, valente, os filhos cresceram, servos na igreja. Entendeu? E a dívida é entre ele e Deus. Então tem hora que você, desculpa, talvez você esteja olhando agora, lá era um babaca, agora você está olhando para um covarde. Porque o mundo vai chamar você de covarde. Mas sabe o que eu aprendi com o pastor Davi? Olhe para mim sem piscar. Eu aprendi, eu estou com ele há um bom tempo. Eu sou da época do pastor Vanderlei. Mas o que é que eu aprendi com o pastor Davi olhando para você nos seus olhos sem piscar? O diabo sabe roubar a nossa energia? Sabe ou não sabe? E a nossa energia, número 1, é para o Senhor. Amém? Então você tem que medir isso aí. E descansar no Senhor. Não é fácil o que eu estou lhe pedindo, o que eu estou lhe ensinando. Mas essa é a nossa fé. Volta. Questão número 4, vai. Coloca para gente. Questão número 4. Qual alternativa está errada? Atenção, só tem uma errada aí. Letra A. Confesse as pequenas coisas para não chegar nas grandes. B. Pureza de coração é não perder a oportunidade de evangelizar. C. O marido deve governar bem a sua casa. D. A falta de pobreza de espírito gera orgulho. Só tem uma errada. Coloque aí na sua folha de papel, na sua prova. Eu espero você. Sem consultar ninguém. Quem terminou? Qual é a letra na sua opinião? Eu não ouvi. Tá dividido. Coloca pra gente, projeção. Letra B.
Pureza de coração é não perder a oportunidade de evangelizar. Não tem nada a ver. Beleza? Não foi esse conceito que nós aprendemos. Olha lá. O que é pureza de coração? É a certeza de que ninguém pode acusar você de alguma ofensa pela qual você ainda não tenha pedido perdão. Como também a ausência de mágoa em sua vida. Questão número 5. Vamos lá. O que é fome e sede de justiça? Letra A. É exigir os seus direitos. B. Ter noções de seus direitos humanos. C. É o profundo desejo de viver de acordo com os princípios de Deus. E D. Entregar os nossos direitos. Só tem uma letra correta. Quem terminou sem enrolação? Quem quer tempo? Não. Qual é a letra correta, vai? Coloca pra gente projeção. Letra C. É o profundo desejo de viver de acordo com os princípios de Deus. Questão número 6, vai. 6. Complete a frase abaixo. Atenção. A fome e sede de Deus, de fazer a vontade de Deus e de ver este mundo fazer a vontade de Deus, são as 3 características principais da... Escreva aí na sua prova. Agora você escreve. Fome e sede de Deus, de fazer a vontade de Deus e de ver este mundo fazer a vontade de Deus, são as 3 características principais da... Quem terminou? Levanta a mão. Qual é a resposta? Pode responder? Coloca pra gente projeção. Vamos lá. Fome e sede de justiça. Questão de número 7. Submissão voluntária a Deus, às autoridades que Ele colocou na nossa vida e eliminação do orgulho são as 3 características principais do quê? A. Da mansidão. B. Do pobre de espírito. C. Da contrição. Ou letra D. Do pacificador. A, B, C ou D. Coloque aí nas suas anotações da prova. Posso perguntar? Alguém quer tempo? Beleza. Qual a resposta? Projeção. B. Submissão voluntária a Deus, às autoridades e eliminação do orgulho são características principais do pobre de espírito. Questão de número 8. Choro espiritual pode ocorrer antes ou depois do pecado. Depois é o ideal, pois já temos certeza de qual foi o nosso erro. Você vai colocar aí V ou F. Qual é a resposta correta? V ou F. Escreva aí na sua prova. Verdadeiro ou falso. Qual é a resposta? Falso. Pode botar a projeção. Choro espiritual pode ocorrer antes ou depois do pecado. Antes é o ideal. Antes é o ideal. Para você entender o que é choro espiritual, quem aqui já teve um porco de estimação? Porquinho de estimação. Olha aí, ó. Horário anterior teve umas 7 pessoas, agora tem uns 4 aí. É mais comum que você imagina, tá? É o 4º pet no Brasil, tá? De maior quantidade. É. Um porquinho, o pessoal que tem um porquinho de estimação já viu. Quando você dá banho no porquinho, passa perfume no porquinho. Bota um lacinho no porquinho. Aí solta o porquinho. Pra onde ele vai? Pra lama. Agora volta, vem cá. Gatinho, quem tem um gatinho? Um gato de estimação. Um pet, gato. Comum, né? Um gato, quando ele não está dormindo, quando ele não está fazendo nada. E gato gosta de fazer nada, né? Fica lá parado. Quando ele não está fazendo isso, dormindo ou fazendo nada, ele está fazendo o quê? Se lambendo. Está se limpando. Deus quer que você seja um gatinho espiritual. Deus quer que você se limpe antes do pecado.
antes daquilo acontecer. Eu vou além, para ficar ainda mais claro. Sabe aquela necessidade do cachorro? Parece que ele desenhou, sabe? Que ele fez assim. Bonita, né? Aí tu vem assim e faz... Ei. Quem tem essa vontade? Quem tem de fazer isso? Ninguém. Ninguém tem esse desejo de fazer isso. E por que que quando a gente vê a necessidade, para não falar outra coisa, a gente vai lá e pisa? Por que quando a gente vê aquela mulher lá do trabalho, baia com baia, parede com parede lá, cadeira com cadeira, que vê que vai dar problema, vê a carona que está dando, o tititi do almoço, tu sabe que vai dar problema, mas tu vai lá e... Deus quer que a gente seja um gatinho espiritual, que a gente, antes de cometer o pecado, a gente chore. É para isso que Deus nos chamou, para contrição, para esse choro espiritual. Questão de número 9. Não fazer acepção de pessoas e não perder oportunidade de ajudar são algumas das características de uma pessoa. Que pessoa é essa? A, pura de coração. B, humilde. C, misericordiosa. Ou D, evangelista. A, B, C ou D. A pessoa que não faz acepção de pessoas e que não perde a oportunidade de ajudar é uma pessoa o quê? Escreva aí A, B, C ou D. Shhh. Prova aí dupla, você e Deus. Não o vizinho do lado aí. Qual a resposta? Projeção. Letra C. Não fazer acepção de pessoas e não perder a oportunidade de ajudar é uma característica da pessoa misericordiosa. Questão de número 10. Como saber se o coração está sujo? A, pela consciência. B, pela palavra de Deus. C, pela disciplina de Deus. Ou letra D, todas as alternativas estão corretas. A, B, C ou D. Escreva. Posso perguntar? Qual a resposta? Letra B de bola? D de dado, isso. D de dado, projeção. Todas as alternativas estão corretas. Questão de número 11. Por que o homem precisa de paz? Letra A. Falta de paz traz medo, intranquilidade e morte à humanidade. Letra B. O homem não precisa de paz. Letra C. Para conseguir salvar-se por si mesmo da condenação eterna. Ou letra D, porque a sua vida conjugal com uma mulher briguenta não fará um ser de luz. B, C ou D? Concentra aí, concentra. Não sei quem tá bom. É uma pegadinha, né? Não sei, né? Não, não tem pegadinha, não. O Renan, olha, o Renan falou isso daí com vocês, hein? Lembra aí, o Renan falou. Falou e falou e falou. Posso perguntar? Qual a resposta? Letra A. O homem precisa de paz porque a falta de paz traz medo, intranquilidade e morte à humanidade. Questão de número 12. Tem um versículo aí para você ler, olha. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Dentro desse versículo aí, dessa passagem, quais são as 3 palavras-chave? Quais são as 3 palavras-chave aí desse versículo? A, perseguidos, causa e justiça. B, aventurados, deles e reino. Letra C, bem, por e pois. Ou letra D, nenhuma das alternativas acima são palavras-chave desse versículo. A, B, C ou D. Escreva. Quais são as 3 palavras-chave de Mateus 5,10? Quais são? Letra A. Quais são as palavras? Exatamente. Próxima questão, número 13. Vamos lá.
13. A palavra exousia era usada tanto para os governantes em geral, quanto para, letra A, os que possuíam bens, letra B, os que eram da alta sociedade, e C, os que possuíam atributo da autoridade sobre os outros seres humanos. Anote aí qual é a letra correta. A, B ou C. Quem terminou já? Qual a alternativa? Coloca para a gente projeção. Os que possuíam o atributo de autoridade sobre os outros seres humanos. Beleza. 14, vamos lá. Questão número 14. O que está certo? Letra A. Devo mudar primeiro as coisas mais fáceis? B. Mudança vem de dentro para fora. E C. Mudança para melhor é algo impossível. Já. Anote aí. Na sua prova. Quem terminou? Qual é a letra correta? Coloca aí pra gente. Isso. Mudança vem de onde? De dentro para fora. Fala aí para a pessoa do seu lado. Tem que mudar aí dentro, né? Isso. Ela não entendeu. Diga para ela bem assim. Tem que mudar aí dentro onde ninguém mais vê. Só você e Deus. Beleza. Próximo, vamos lá. 15ª questão. O que está errado? Letra A. Sem Deus não dá. B. Sucesso não é acidente. C. Humildes ganham o céu. D. Conflitos vêm sem motivo. Vai lá. Só tem uma letra correta. Errada, né? Perdão. Só tem uma letra errada. Quem terminou? Qual é a letra errada? D de dado, é isso? Vamos ver, coloca aí pra gente. Isso, ó. Conflitos vêm sem motivos. Olhe para mim sem piscar. Tem motivo ou não tem? Um casamento, ele acaba de uma hora para outra? Não. Não. O agiota é de uma hora para outra que aparece? Não é. Cortar o pulso é de uma hora para outra? Não. A mãe chegou com a criança não, adolescente de 13 anos, para aconselhamento. Graças a Deus ela sobreviveu, mas ela cortou os 2 pulsos. E aí? Aí chega na hora, tá lá com a filha. Aí eu pergunto da mãe, porque é o mais velho, é o adulto. E a mãe fala, e eu não entendo nada. E a orientação do pastor Davi é: o conselheiro tem que ir atrás do problema raiz. Tem que saber qual é o problema raiz, porque aí eu vou atacar com remédio tarja preta. Aí eu fiquei confuso, eu digo: dá para a senhora sair? Eu queria que a senhora ficasse lá fora. E como a sala de aconselhamento tem vidro, não tem problema ficar sós ali. Aí ela saiu, aí eu virei para a menina e perguntei: eu preciso saber de você a verdade. O que levou você com 13 anos de idade a cortar o pulso? Eu preciso saber para lhe ajudar. Eu quero lhe ajudar. Eu quero ver você bem, porque o Salmo 139 diz que você foi criada de forma fantástica. E você querendo se matar? Aí ela começou a chorar um pouquinho, eu esperei um pouco ela se acalmar. Aí ela virou para mim, nos meus olhos, chorando, e disse: tudo começou com 8 anos de idade. Eu lá dentro do quarto, e os meus pais lá fora, gritando um com o outro, brigando, se degladiando. E foi lá que tudo começou. E eu clamei a Deus, eu era do Kids, pastor. E eu clamei a Deus para eles não se separarem, para eles se... Mas era terrível. E desde aquela hora, com 8 anos, eu comecei a ouvir uma voz. Já ouviu falar na mensagem de Jesus? Que você abre uma fenda e os pais perturbam a vida de filhos. Aí você abre a fenda, só a brecha da porta. Isso é uma mensagem de Jesus. Aí quando você vê, entra um demônio. Aí ele entra.
Jesus ensina que ele vai vasculhar tudo. Olha, entra na pornografia. Olha, vive no Zap Zap. Ele pega tudo que tem de errado. Bicho é o cão mesmo. Aí a parábola continua dizendo que ele sai e você pensa que ele foi embora. Não, ele não foi embora. Ele foi buscar mais quantos, quem sabe? Mais 7. Aí ela me disse, tudo começou com 8 anos de idade. E desde ali, eu comecei a ouvir uma voz. E aquela voz dizia que eu tinha que me matar, que não valia mais a pena viver. E com 13 anos, eu lá no quarto, eu entendi essa voz e eu tirei a minha vida. Eu queria morrer. Onde tudo começou, olhando nos seus olhos, na questão que você acabou de responder, que daqui a pouco está passando o tablet, e sabe do que eu estou cansado como pastor? Que às vezes você tem um monte de matéria, mas quando sai daqui, na verdadeira prova, você continua perturbando a vida dos seus filhos. E nem vou tocar em você, que já está com outra família, e você está olhando para mim e tem filhos de outro casamento, de outro relacionamento. Você precisa diminuir a perturbação também desses que estão lá fora, que são seus filhos. Você vai dar conta. Então o problema raiz, eu descobri, doutor Alberto. 8 anos de idade. Aquela porcaria. Entendeu? Graças a Deus ela está bem. Ela está no teens. Está saindo do teens. Vai para os jovens. Mas ela está muito bem, está em ministério, está no sonho de Natal. E nós como igreja, a gente tem ajudado. Entendeu? Então nos ajudem, por favor. Sozinho nós não vamos conseguir. Às vezes as pessoas acham no aconselhamento que o pastor tem uma caixa mágica, onde ele vai colocar a mão e ele vai resolver o problema. Esse problema, olha para mim, você que é adulto, que está prestando atenção, esse problema apareceu de uma hora para outra? E a solução é de uma hora para outra? Me fala. Não é. É dia após dia, até curar esse rombo, essa ferida. Desculpa, voltando. Questão número 16, vai. 16, é isso? É, né? Vamos lá. São decisões importantes sobre a mansidão. Letra A. Confiar em Deus e receber o prêmio. B. Receber o prêmio e ir em busca da solução. C. Esperar a solução em Deus e confiar em minhas forças. E D. Confiar em Deus e me preocupar com os outros. Anote aí. Só tem uma letra aí que é correta. Quem terminou? Deixando de enrolar. Qual é a letra correta? Vai. Coloca para a gente aí, projeção. Letra A. São decisões importantes sobre a mansidão. Confiar a Deus e receber o prêmio. Próxima questão, 17. É uma das características importantes da pessoa misericordiosa. Letra A. Divide a responsabilidade com os outros. B. Usa do que é seu para beneficiar a si mesmo. C. Não perde a oportunidade de ajudar. D. Chora antes de pecar. Vai lá, responda aí, por favor. Sem enrolação, quem terminou? Cadê? Qual é a letra correta? Vai. Coloca, não perde a oportunidade de ajudar. Cadê a sua Bíblia? Está aí? Pega aí a sua Bíblia rapidinho. Pega aí. Vai rapidinho. Abre em Gálatas 6, por favor. Abre em Gálatas 6, por favor. Gálatas 6, eu espero você. Gálatas 6, verso 9. Gálatas 6, 9. Gálatas 6, 9. Quem encontrou, levanta a mão. Ixi, bora rapidinho aí. Eu espero você. Já? Já? Quem encontrou? Cadê? Leia aí de uma forma assim, bem clara, e bem audível, que eu queria que o diabo ouvisse a sua voz. Tá ok? Gálatas 6, do 9 ao 10. 3, 2, 1, vai. Nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Vai. Enquanto temos a oportunidade, vai. Façamos o bem a todos, especialmente. Fale para os 3 perto de você, não perca a oportunidade de ajudar. Não perca.
eu não acredito que eu estou olhando para você e que no sonho de Natal você vai ficar só achando bonito. Que lindo! Não, eu não acredito. Que bonito ontem, teve lá o desfile, teve gente que só foi, sabe para quê? Comprou água e começou a distribuir água lá. Aí eu pergunto para você, tem o que fazer no sonho de Natal? Tem ou não tem? Tem, vem aqui, faz uma visita, traz uma canja, pega 10 pães, corta, coloca queijo, estou dando ideia. Seu ministério, você traz um cocão, aí você vai ali perto da castanheira, aí você olha o horizonte, aí você diz assim, Senhor, me mostra qual ministério eu vou. Porque às vezes tem um líder que tem 350 meninos, e às vezes só tem o pão em cima da mesa lá. E eles vão fazer o sonho de Natal. E você pode abençoar. É só colocar a cabeça para funcionar. Trazer gente. Outro ministério. Está olhando para mim, ó? Mais do que o tablet passando. Quantas pessoas você vai trazer para assistir? Quantos aqui? O sonho de Natal, ele foi importante na sua vida. Na minha foi. Ixi. Na minha vida. Entendeu? E às vezes você pode vir, só sabe para quê? Você senta e fica orando para ninguém cair da árvore. Para na hora que desliga tudo, ninguém despencar e quebrar um joelho, alguma coisa, a perna. Tem muita coisa para a gente fazer. Tem a sala de oração. Tem a sala da integração. Só de você vir, você usar essa porcaria desse celular e virar para a equipe do Alain e dizer assim, me dá aqui umas fichas. E você ali pega e liga para as pessoas. Alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João. Você gostou do sonho? Que legal, quero lhe convidar para... Tem um monte de coisa para fazer, mais do que prova. Entendeu? Prova nesse momento na minha cabeça é isso aqui, ó. É isso, prova. Entendeu? Volta. Questão 18, perdão. Em relação ao evangelismo, vamos lá. Em relação ao evangelismo, concentra aí. Deus escolheu homens, não faz nada, está faltando uma palavra ali, para falar do seu amor, e Deus, outra palavra, na nossa frente. Qual a alternativa completa nesta ordem estas lacunas? Letra A, ricos e ora. B, imperfeitos e trabalha. C, ricos e trabalha. E D, perfeitos e trabalha. Só tem uma letra que completa ali. Anote aí na sua prova, por gentileza. Quem terminou? Deixando de enrolar? Vamos lá, qual é a letra? D de dado ou B de bola? Coloca aí pra gente, projeção. Eu queria que todo mundo lesse o que está aí no de vermelho. Pode ler, vai. Homens imperfeitos para falar do seu amor, e Deus... Só uma pergunta, nesse sonho de Natal, Deus já foi na frente ou não foi? Ei, já foi para Ponta Negra, já voltou. Ei, o sonho de Natal já aconteceu. E o que a gente tem que crer? Com o seu jeitinho, ei, na sua idade. As pessoas no mundo nem dão muita bola para você. Mas a minha pergunta é, com esse jeitinho que você tem especial, dá para ser uma bomba de Jesus na face dessa terra? Dá ou não dá? Dá. Que por onde você passar, você não pode deixar de falar daquilo, olha para mim, que mudou a chave da sua vida. Quantos aqui não era para você estar aqui? Era para você estar morto. Tem alguém aí? Era eu era para estar morto. Desgraçado, miserável, canalha, mentiroso. Não era para eu estar aqui, era para estar morto. E olha onde eu estou, tenho até vergonha, dando aula, bicho. Vou até sentar. Fiquei até com medo de vir para cá agora. Quem está indo bem na prova? Sinceramente, assim, porque crente não mente. Olha só. Será que você vai começar a errar agora? Ah, professor, pelo amor de Deus. Qual é a questão? Quem sabe? Questão de número 19. Lá vai, hein? Na medida em que reagimos a Deus, as pessoas e as circunstâncias ao nosso redor, da mesma forma como Jesus teria reagido, nos tornamos mais semelhantes a Ele. Verdadeiro ou falso, escreva aí.
Pessoal, tá todo mundo olhando para cá ainda, porque ainda não sabem, né? Quer que eu leia de novo? Tá bom, lá vai. Na medida em que reagimos a Deus, às pessoas e às circunstâncias ao nosso redor, da mesma forma como Jesus teria reagido, nos tornamos mais semelhantes a Ele. Verdadeiro ou falso? Será? Projeção? Verdadeiro. Isso aqui é uma realidade na minha vida. Quanto mais a gente procura se parecer com Deus, a gente vai se parecendo mesmo. Isso aqui lá em casa é do mesmo jeito que os meus filhos. A minha filha de 4 anos é igualzinha à minha esposa. E o meu filho é igualzinho a eu, até na linguagem de amor. Eu chego do trabalho, né? Aí eu chego, meus filhos e tal. Aí vem o Bernardo correndo, papai, te amo. Aí ele me pula, me beija, me cheira, porque a linguagem dele de amor é o toque. É que nem o meu. Aí a Manuela aparece. Papai, o senhor trouxe presente? Aí eu falo, tá no meio do mês, filha. Não trouxe não. Mas eu te amo, filha. Aí ela, tá bom. Mas volta para a prova. Questão de número 20. Atenção aí. Relacione as colunas abaixo. Olha só, você vai relacionar. Coluna de amarelo tem os números e umas qualidades. Aquela qualidade que você acha que tem relação com alguma das palavras da coluna vermelha, você coloca o número, tá? Número 1 é pobreza de espírito. Se você acha que é paciência, aí você coloca o número 1 lá. Mas não é. 2, mansidão. 3, misericórdia. 4, pacificador. Do outro lado tem paciência, união, submissão e generosidade. Tá? Tem que ter uma ordem sua aí. Quem já terminou? Calma o teu coração. Tá? Eu só fiz uma pergunta, não faço mais. Tá? Explicando direitinho agora. É uma relação. Tá? É para parar de falar? Então deixa assim como tá. Ó, você vai relacionar. Mansidão número 2. Se você acha que é generosidade, tu vai colocar um 2 aí do lado de generosidade. Tá? Misericórdia número 3. Se você acha que é em submissão, tu coloca o 3 do lado de submissão. Tu entendeu agora? Eu, hein? Terminaram? Quem não terminou e quer mais um tempinho, deixa eu ver. Olha, tem muita gente. Eu não sei mais como explicar isso. Você vai colocar só a ordem, só o numeral, a ordem, tá? No seu caderno é a ordem que está aí. Só a numeração, isso. Qual é a sua numeração? Vai, qual é a ordem? Vai. 2, 4, 1, 3. Vamos ver, projeção? Muito bem. 2, 4, 1, 3. Quem acertou? Olha, todo mundo. Olha aí, ó. Questão de número 21.
Você vai completar com as palavras que aparecem aí, na ordem que aparece. O pobre de espírito é aquele que submeteu, igualou sua vontade a Deus e pela fé colocou Cristo em primeiro lugar na sua vida. Isto fez com que ele a cada dia pareça mais com Jesus. Afronte as autoridades, respeite as autoridades e elimine o orgulho da sua vida, e elimine o amor da sua vida. Então aí nós temos as alternativas. A, submeteu, afronte orgulho. B, igualou, respeite orgulho. C, submeteu, respeite e amor. E D, submeteu, respeite orgulho. Você vai completar nessa ordem que está aí. Qual é a sua letra? Vai. B? D? D de dado? D de bola? Não. Qual é a projeção? A resposta certa? Muito bem, D. O pobre de espírito é aquele que submeteu sua vontade a Deus e pela fé colocou Cristo em primeiro lugar na sua vida. Isto fez com que ele a cada dia pareça mais com Jesus, respeite as autoridades e elimine o de sua vida. Questão de número 22. Fazer jejum, pensar nas consequências do pecado e clamar a Deus nos ajudam a desenvolver o choro espiritual antecipado. Você vai colocar aí, vai escrever se é verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso? Será a projeção verdadeiro. Muito bem. 23. Qual das alternativas abaixo está relacionado à mansidão? A. Salmo 121. B. Romanos 12. C. Salmo 37. Salmo 37. Ou letra D, Gênesis 3. Não sei que estão rindo de, não sei que estão rindo. Estou muito sério aqui na frente. Qual é a sua resposta? C, Salmo 37. Bora ler, tem aí projeção. Vai, 1, 2, 3 e vai. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Maquinam o mal. Salmos 37, verso 7. Muito bem. Questão de número 24. Bem-aventurados os, vírgula, pois serão satisfeitos. Letra A, que são misericordiosos. B, mansos. C, que têm fome e sede de justiça. Ou letra D, puros de coração. Uma dessas alternativas completa Mateus 5, 6. Tem alguém com fome? Eu estou morrendo de fome. Quem queria uma caldeirada de tambaqui? Puxa vida. Quem sabe fazer uma caldeirada de tambaqui? Sabe mesmo? Tu me convida para lá? Peraí, volta. Qual é a sua resposta? Isso. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Ok. Tira aí a questão 24. Ainda não. Fica em pé quem sabe Mateus 5, do 1 ao 12. Você não tem medo de pegar uma bala agora no meio da testa? A pessoa vai querer lhe matar e você vai dizer, antes de me matar eu quero te falar Mateus 5, do 1 ao 12. Quem sabe? Vamos ver. 3, 2, 1, vai. Vendo Jesus, a grande multidão, Jesus subiu ao monte, assentou-se,
Seus discípulos aproximaram-se dele, embora, e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: vai, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados humildes, continua, bem-aventurados os que têm fome, vai, bem-aventurados misericordiosos, pois obterão, continua, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Continua. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Agora, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram. Mateus capítulo 5, do 1 ao 12. Uma salva de palmas. Pode sentar. Questão número 25. Vamos lá. O amor é a prova da nossa fé e a misericórdia é a prova do nosso amor. Dessa forma, podemos afirmar que misericórdia, letra A, é quase igual ao amor, só vem de Deus. C, misericórdia e amor são distintos. E D, é amor em ação. Anote aí. Quem terminou? Qual é a letra? D de dado. Pode colocar a projeção. É amor em ação. É amor em? É amor em? Tá. Não perca a oportunidade, viu? Um dos privilégios meu, Elildo, é dia de quarta-feira abrir aquela casa. Se presta aquela casa, ela não é minha. Estão olhando para mim? Nunca tive casa. Está olhando para mim? Todas as vezes que eu tentei ter casa, deu errado. Todas. Aí no momento que a gente entregou esse troço, esse projeto nas mãos de Deus, resolveu, aquela casa não é nossa. Não perca a oportunidade de abrir a sua casa, de dar carona no seu carro, de meter a mão no bolso. Agora, me escute, tem adolescente que está no sonho de Natal e está totalmente enrolado para pagar roupa. E você pode abençoar para um acampamento. Sei lá, você pode abençoar alguém. Olha para mim sem piscar. Eu agradeço a Deus, essa igreja é top. A gente na Cidade de Deus decidia fazer o sonho de Natal. E a gente sempre fazia o sonho de Natal do ano anterior dessa igreja. Porque a dificuldade que era de se ter uma roupa. É zona vermelha. Onde a menina novinha, você está pregando, aí ela está bem aqui no banco, bem assim, como uma criancinha. E você pensa que é irmão. E não é irmão, é o quê? É filho. Estou dando a idade ali, 13, 14 anos, já mãe. Tinha o dia que a gente ficava em cima do telhado, porque era o ministério do Corujão, porque não tinha dinheiro para ter vigia. Essa igreja aqui é top, ó. Eu conheço essa igreja. Você que está chegando agora, eu conheço o meu pastor. Aí a gente ia para cima do telhado, o jovem que ficava comigo, porque ficava um adulto e um jovem, meu dia era de terça. Amanhecia, só lavava a cara e ia para o colégio militar. Mas era uma honra ser vigia da igreja. A gente subia no telhado, ficava eu e o jovem observando. Aí você via aqueles carros top, na madrugada chegando. E você via ali aquelas meninas. É um negócio muito triste. Olha para mim, tem muita coisa para fazer. Cadê a questão anterior? Qual era a resposta? Deixa eu ler de novo.
misericórdia e amor em ação. Abrace, nos ajude a cuidar de uma criança, de um adolescente, de um jovem. Nos ajude. Um idoso. Não sei. Coloca essa cabeça para funcionar. Com a entrada do pecado, a gente é muito eugocêntrico. A gente pensa muito eu. E esquece do outro. E o outro às vezes tem uma vida desgraçada. Você sabia que tem alguém agora aqui sentado que ela não quer um centavo seu e ela só está esperando um sorriso, um cumprimentar na mão, um sorriso seu, uma palavra de incentivo. Sabia que ela não veio para a prova, ela veio só para ouvir uma palavra de incentivo sua? Ó, chega, me arrepio. E às vezes a gente sai e não fala com ninguém. Saia sempre e fale pelo menos com uns 10. Porque no meio daqueles 10, tem um que você falou que não vai se matar. Só porque você falou. Isso é muito sério. Mas volta. 26, vai. Ser um pacificador significa promover atenção, e ajudar a unir partidos de discórdia, ou seja, ser um. Só tem uma letra que completa nesta ordem essas lacunas. É com vocês. Letra A, paz e unidor. B, paz e separador. C, guerra e unidor. D, raiva e unidor. Vamos deixar de enrolar? Qual é a letra? Vai. Coloca aí pra gente, projeção. Ser um pacificador significa promover a paz e ajudar a unir partidos de discórdia, ou seja, ser um unidor. Beleza, 27, vamos lá. Como podemos promover a união? Amando uns aos outros, tratando uns aos outros com orgulho, confessando os pecados uns aos outros, falando mal das nossas lideranças, exercitando a paciência uns com os outros e evitando brigas e discussões. Isso que eu acabei de ler, no geral, é verdadeiro ou é falso? Só você e Deus aí. Escreva aí, escreva aí. Eu coloquei do jeito que o diabo gosta, não sei se você percebeu. Você começa falando certo, aí vai, e ele envolve, né? Você tem que ler tudo, tá? Deixando de enrolar, verdadeiro ou falso? Bora ler o verdadeiro, coloca aí pra gente, projeção, por favor. Pode ler, vamos lá. Amando uns aos outros, tratando uns aos outros com humildade, vai. Confessando os pecados uns dos outros, vai. Não falando mal das nossas lideranças, exercitando a paciência uns com os outros e evitando brigas e discussões. Beleza. 28. Agora é só você e Deus. Se for sim, você acertou. Se for não, você errou. Vim em todas as aulas de 8 qualidades, desde a primeira até hoje, sem faltar. É entre você e Deus aí. É entre você e Deus. Se foi sim, certo. Se não, é entre você e Deus. Vai, 29. Vamos lá. 29. Se for sim, acertou. Se for não, está errado. Tenho a minha apostila completa, top, organizada. O mundo nunca viu uma apostila igual. Na pasta, tudo bonitinho. Beleza? Bora entre você e Deus, coloca aí, se é sim ou não. Aliás, posso fazer um pedido? Se você colocou sim, mostra agora para alguém a sua apostila top, organizada. Só mostra assim, ó, tá aqui, ó, organizada. Tem que ser na pasta, bora, da melhor forma possível. Se não for, não mostra não, para não passar vergonha. Ok, vamos lá, volta. Questão número 30, vamos lá. Atenção, olha aí. Sinceramente, você consegue agora, como uma poesia, escrever de uma forma fantástica? Está olhando para mim? De olhar nos olhos de alguém e falar Mateus 5, do 1 ao 12, com toda alegria, convicção. É a única coisa que você tem no meio da perseguição. Você só sabe Mateus 5, do 12. Está matando todo mundo, você é o próximo a morrer. E você sabe.
Se você diz sim, coloca aí certo. Se não, misericórdia, Senhor, né? Beleza? Faz o favor para mim, conta a quantidade de pontos que você tem, por favor. Faça a sua contagem. Atenção, vai aparecer uma tabela para você colocar a sua nota acima do lado direito. Olha a tabela aí. Soma a quantidade de pontos. Cadê a tabela? Vamos lá, bota a tabela para a gente aí, projeção. Isso, deixa a tabela. Se você acertou 10 questões, sua nota é 3 e 3. Colégio Militar é 3,3, 3 e 3 chama. Tá, se você acertou 18, você tirou 6. Se você acertou 27, você tirou 9. Do lado direito acima, ajudando o pessoal do secretariado, coloque a sua nota. Aí circula a sua nota para mim, por favor. Secretariado, já pode entrar no corredor a partir daqui, ó. Vamos lá. Senib Design, Gabriel, bota o pessoal para trabalhar aí, todos juntos. Vamos lá. Isso. Atenção. Terminou de colocar a sua nota, passa a sua prova. Atenção para a instrução da minha esquerda para a direita. Pode passar, ó. Minha esquerda para a direita, pode passar, todo mundo. Isso, da minha esquerda para a direita. Não saia. Passe a sua prova para o lado aí, que a nossa aula ainda não terminou. Não saia daí. Se você já entregou sua prova, olhe para cá. Calma. Jesus, ele nos ensina que essas palavras do Sermão da Montanha, elas nos convidam a ter uma vida transformada. Jesus, ele nos ensina ali, e se você leu Mateus do 5, do 1 ao 12, a gente fica imaginando como seria e como será Jesus nos ensinando. Esses ensinamentos nos dizem mais sobre ser do que ter qualquer coisa. Mais do que ter qualquer bem material, mais do que ter alguma coisa, mas ser alguém que agrada a Deus. Essas bem-aventuranças, felizes, Deus nos chama para sermos do reino dele. Ali nós vamos ter paz, nós vamos ter alegria, não teremos mais dor. Ali sim, nós seremos unidos em comunhão junto com o nosso Senhor. Ou seja, lá em Mateus capítulo 5, do 3 ao 4, nós aprendemos sobre pobreza de espírito, que no livro de Um com Deus é a humildade, e também sobre contrição, que é o choro espiritual. E a palavra de Deus, ela diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Precisamos entender que a nossa vida relacionada ao reino de Deus, ela começa quando reconhecemos a nossa total dependência dele. Você depende unicamente dele. Você é um barquinho no meio do oceano e você deixa ele conduzir você para onde você quer, para onde ele quer. O que eu mais queria na minha vida era ser o professor que mais dava aula no cursinho. O meu teorema era que ninguém ia dar mais aula do que eu. Numa igreja, domingo. Nunca passou isso pela minha cabeça. Mas um dia eu decidi entregar as rédeas da minha vida e deixei ele conduzir. O pobre de espírito, ele entende que ele só tem
duas coisas a oferecer a Deus. É o arrependimento, eu me arrependo do que eu falei agorinha, para você que é jovem, não é um exemplo. Nunca siga esse exemplo. Então o pobre de espírito, ele se arrepende de tudo que ele faz de errado. E a segunda ferramenta é a fé. Eu estar aqui, essa é a minha fé. Isso eu quero ensinar para o jovem. Essa é a minha fé. De que num piscar de olhos nós não estamos mais aqui. E nós estamos até uma hora dessa aqui, porque queremos a glória. Já o choro, que a gente fala tanto, a Bíblia fala de quebrantamento, mas nós como igreja, o nosso DNA, a gente crê que quebrantamento é você fazer como José. Está lá a mulher nua, cheirosa, oportunidade jovem de você ir para o motel, de você pecar, fazer sexo antes do casamento, e você vira para ela e diz bem assim: como posso eu desagradar o meu Deus? Quebrantamento para nós é isso aqui. Você fica triste da sua luta que você tem na semana com o pecado. Deus promete consolo e restauração a quem se volta sinceramente para Ele. E deixando de lero-lero, qual uma decisão que a gente pode tomar nessa manhã antes de ir embora? Decida cultivar um coração humilde, tire essa porcaria do orgulho da sua vida. Confesse as suas falhas, as suas limitações. E devemos buscar o consolo, olhando para você, homens e mulheres, que a gente venha descansar no amor e na fidelidade do nosso Deus. Nessa manhã a gente não quer que você busque apenas ser pobre de espírito, ter um coração contrito, mas também busque ser uma pessoa mansa. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Entenda, meu irmão, nessa manhã, mansidão não é fraqueza. Mansidão não é falta de personalidade. Sofrer pela causa de Cristo é a melhor coisa que a gente pode fazer. Mansidão é pegar esse seu problema, esse seu direito, essa sua injustiça que você está sofrendo hoje, pegar isso e entregar para Ele. Eu sei que às vezes a gente quer resolver e quer fazer acontecer, mas muitas vezes a gente precisa buscar ser uma pessoa mansa, pegar esse direito, essa causa e entregar para o único que sabe julgar, o único que é o juiz, o único que tem a sentença perfeita no tempo perfeito. E talvez hoje você esteja olhando para mim e achando que pode resolver essa coisa. E Deus está falando para você: meu filho, minha filha, entregue isso para mim hoje. E tenha um coração manso. Decida, quando você achar que pode se irar, que pode se orgulhar, decida entregar esse problema e esse direito para um Deus que não é um Deus qualquer, é um Deus que é um Deus grandão. Acabamos de falar sobre mansidão e a gente fala sobre fome e sede de justiça. É o profundo desejo de agradar a Deus, fazer a vontade dEle. Nós cristãos, a gente não consegue ver uma injustiça, a gente quer resolver, mas essa fome e sede de justiça tem que ser com a nossa vida. Essa fome e sede de agradar a Deus tem que ser com a nossa vida. Se essa vida presta, a gente tem que servir ao Senhor. E a gente tem que ter o profundo desejo de agradar a Ele. Então decida hoje saciar essa sua fome e essa sua sede com a vontade de Deus. Ainda em Mateus capítulo 5, versos 7 a 9, ele fala: bem-aventurados, felizes, serão aqueles que são misericordiosos, os puros de coração e os pacificadores. Olhando nos seus olhos, para que estas três coisas, estas três qualidades, elas venham acontecer na nossa vida, é porque houve transformação de vida. Isso mostra de você ser misericordioso. Você está olhando para mim e você tem se esforçado para tirar o lodo da sua vida.
porque você quer a bênção na sua vida, você tem sido um pacificador, semeado a paz, isso exige transformação. Isso primeiro mostra de que você é enraizado. Estou lá no Salmo 1, que você tem intimidade com o papai. E quando você decide participar dessa graça, quando que eu imaginava estar com vocês até uma hora dessa? Hoje eu volto, eu entro aqui na igreja, eu acho que 9h30 da noite. Domingo passado eu saí, era 10h20 daqui. Eu estou acordado desde 5h30 da manhã. E eu não quero um centavo dessa igreja. Eu entendi aquele sangue derramado na cruz do Calvário por esse miserável que vos fala. E ele disse bem assim: eu dou a minha vida por eles. Então falar destas 3 qualidades significa dizer que há transformação, que você tem tomado decisões na sua vida. Onde eu quero chegar? Eu também já estive sentado como você e às vezes você nem entende o que é que você está fazendo aqui. Do mesmo jeitinho que você está, eu já estive. O Renan já esteve, o Abebe já esteve. Mas quando a gente se deleita, a gente mergulha nessa piscina, você só fala para ele bem assim: vai, Senhor, está aqui a minha vida, usa esse miserável. Que daqui desta sala, esta é a minha fé, é a nossa fé, que saia no ano de 2026 o próximo professor de CENIB, amém? Que abra a próxima casa que vai ter um GA, que saia daqui a casa que vai ser um clubinho. Eu não sei, eu não acredito que isso faz tão bem a você e que fique só com você. Clício, o que é que você está querendo dizer? Quando você mergulha na graça, você vai levar essa graça para os miseráveis que estão da porta para fora, os perturbados, os ansiosos, os depressivos, e que às vezes a gente conhece, e que ainda não tem essa esperança de fé que nós temos. Bem, resumindo, decida agir com compaixão, mantenha o seu coração limpo, e promova a paz, a união, porque isso alegra a Deus. Eu gostei muito, quem sabe repete comigo: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados Filhos de Deus. Filho de Deus. E se mesmo você buscando fazer tudo isso, Deus fala que você vai sofrer. Deus fala que você vai sofrer perseguição, que vão te chamar de leso, que vão te chamar de fanático, que vão te chamar de... Por que tu não aproveita isso? Mas a Bíblia fala: bem-aventurado os perseguidos pela causa da justiça. Você, meu irmão, você, minha irmã, porque deles é o reino dos céus. Então, eu sei que tem gente com problema aqui hoje, com dificuldade. Eu não sei nem se você está prestando atenção no que a gente está falando e pensando no seu problema lá em casa. Mas uma coisa eu tenho para lhe falar: continue firme durante essa tribulação, durante esse problema familiar, financeiro. Continue firme, que vale a pena seguir ao Senhor. É uma recompensa que talvez a gente não veja agora, mas certamente nós veremos lá nos céus. As 8 qualidades do caráter de Cristo, elas dizem que a nossa felicidade, a verdadeira felicidade, ela independe dos bens materiais, das circunstâncias. O que de fato é a nossa verdadeira felicidade é um coração moldado pelo caráter de Deus. Ano anterior, nós perdemos alguns irmãos durante esse período. Esse ano, para a gente estar aqui, eu e Renan, estou vendo ali uma camisa de um ministério que a gente participou, estou vendo pessoas do ministério que a gente participou no primeiro ministério, e que essa semana faleceu. O sangue também foi derramado de Cristo, dos irmãos, e o reino dos céus
É desses irmãos que acreditaram, perseveraram. E hoje eles têm paz, sem sofrimento. Estão com o Senhor, vivendo tudo aquilo que um dia nos foi ensinado. O nosso desejo aqui, mais do que qualquer papel, prova, caderno, apostila, é que a gente saia por essa porta e a gente viva essas 8 qualidades. Seja no seu trabalho, na sua vizinhança, sua família, alguém precisa ouvir essa palavra do Senhor. O nosso desejo é que você convide, que o seu 2026 seja incrível, que a gente se encontre aqui pelos corredores do Sonho de Natal, convidando, dando boa noite, vindo para cá, ajudando os ministérios. Tem trabalho a ser feito e a gente precisa levar essa palavra até os confins da terra. Eu espero ver você, tanto nos corredores do Sonho de Natal e também no próximo CENIB em 2026. Que Deus abençoe. Até ano que vem.